E aí, cara, você não tem cara de fedorento, cara. Ixi, eu não gostei, hein, Lucas? Que camisa feia, bicho. Tu é São O Paulino Santos ganhou, bicho. Espero que eu já tenha do Corinthians. e ainda é São Paulino, hein? Tomou banho? Meu Deus do céu. Foi, tá. Que merda, hein, Trevinho? Ai, vamos lá, né? Aí você tem que cortar o cabelo. Quem é o fugido? Quem é o Lucas? Quando eu decidi gravar esse vídeo, eu lembrei daquele meme que saiu do Oruan. Eu estou de frente com o Mauro ou com o Oruan? Aí eu lembrei como se fosse alguém falando comigo. Eu estou de frente do fugido ou do Lucas? Então, galera, esse vídeo eu vou estar contando um pouco sobre a minha história, como tudo aconteceu. Pra quem não sabe, meu apelido é Fugido. Fugido porque eu fugi de casa quando eu era mais novo. Eu vou estar contando pra vocês como foi que tudo isso aconteceu, entendeu? Como foi que aconteceu pra eu estar fazendo essa proeza aí, por que que aconteceu e o que que veio a acontecer depois que tudo isso ocorreu. Pra vocês entenderem essa história, eu vou contar um pouco de como foi que eu vim parar aqui em Brasília. Hoje, atualmente, eu moro em Candangolândia, Brasília, tenho 23 anos. Só que não foi do nada, né, que eu decidi fugir de casa. Eu sou nascido de Valença do Piauí. Pra quem não conhece, é uma cidadezinha do interior que fica no Piauí. E toda a minha família é de lá, minha irmã, minha mãe, meu pai. Só que quando minha mãe engravidou da minha irmã é mais velha que eu. Meu pai decidiu que a vida lá no Piauí ia ser muito difícil pra gente, né? Então ele queria dar um estudo pra gente, porque a vida dele já foi muito difícil. Meu pai tem muitos irmãos e ele não teve pai, entendeu? Minha avó que criou todos eles e os meus tios. Então, meu pai teve essa ideia de vir pra Brasília, quando eu já era pequenininho, né? Acredito que 2 anos, meu pai decidiu vir pra Brasília. E morou em vários locais. A gente já morou na Ocidental, no Setoró, Brasilinha. Pra quem é de Brasília vai conhecer esses locais que eu tô falando. Beleza. Quando a gente veio pra cá, as coisas eram mais difíceis antigamente. Mais difícil assim, né, que eu digo. Em questão de recurso, não tinha celular igual tem. Eu parando pra pensar aqui, de imaginar, eu tô segurando um computador na minha mão, né? Tô gravando do meu celular. Hoje em dia a tecnologia facilita muita coisa pra gente. Antigamente não tinha isso. E meu pai e minha mãe vieram pra cá, eles não tinham nem a escola terminada, os dois ainda. Eles vieram terminar a escola, a gente já era nascido, eu e minha irmã. Então assim, foi uma vida bem... Tô me humilhando aqui não, mas era bem mais difícil antigamente. Meu pai era garçom até há poucos anos atrás, entendeu? Ele ficou como garçom do boliche mais de 20 anos, se eu não me engano. E aí quando a gente veio pra cá, minha família é evangélica. Minha mãe, meu pai e minha irmã são evangélicos. E a gente achou uma igreja por aí, Assembleia de Deus. A gente começou a visitar essa igreja e tal. A gente se adaptou lá, foi boa o tempo. Aí eu fui crescendo ali. Me colocaram numa escolinha lá perto da nossa casa pra estudar, eu e minha irmã. E tendo aquela vida difícil, né? Não recebia muito, mas tranquila. E a gente foi morar na igreja. Meu pai, ele foi um cara assim que me ensinou bastante. Só que por meu pai ter tido uma infância difícil, ele não sabia muitas das vezes como lidar comigo e com a minha irmã em algumas situações. Por exemplo, meu pai era muito grosso antigamente, muito rígido. Meu pai não deixava a gente sair. A gente não, né? Eu. Minha irmã saía ainda mais do que eu, porque ela era mais velha. Eu não podia sair pra soltar pipa. E aí não podia fazer muitas coisas. Tipo, me deixava muito revoltado. Primeiro por conta do dinheiro, que a gente não tinha muito dinheiro pra poder comprar as coisas. Eu queria fazer uma escolinha de futebol, não tinha dinheiro pra poder colocar na escolinha. Não tinha condição de comprar uma chuteira, nem nada disso. Era muito difícil mesmo. E segundo,
pela ignorância do meu pai. Ignorância que eu falo mesmo é de conhecimento, porque pra ele, principalmente em questão de religião, eram as coisas que foi mudando a gente, assim, aí minha irmã. Vai mudando a cabeça de uma criança, né? Eu não conhecia maldade antigamente. Aqui em Brasília tem muito isso. Como a gente veio do interior, lá no interior a maldade que tem é de um homem com a mulher, de fazer maldade com a mulher de corpo, assim, né? Aqui em Brasília tem muita maldade de ganância, de morte, de droga. No interior você não vê muito isso. Não é fácil você ver nem maconha aqui, que você vê qualquer pessoa fuma maconha aqui. Lá você não vê esse tipo de coisa, é difícil até de chegar essas coisas lá. Então assim, muita coisa foi mudando pra gente. Aí a minha mãe recebeu uma proposta, né, de ir morar na igreja. Tinha um pessoal, uma família que era caseira lá, e eles acabaram saindo e minha mãe recebeu essa proposta. Aí a gente ia morar na igreja, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, só que a gente tinha que abrir e fechar a igreja para todas as atividades que tivesse. E minha mãe ia receber um salário mínimo para limpar a igreja, manter a manutenção da igreja. Naquela época, eu lembro até hoje, que eu tava vendo na carteira de trabalho da minha mãe. Naquela época, o salário mínimo era R$420. Hoje deve estar 1.500 e alguma coisa. Antigamente era R$420. Meu pai já trabalhava também recebia um salário mínimo. Então, assim, uma família de 4 pessoas sobrevivia com R$800 para comer. A gente pagava aluguel antes de morar na igreja. Quando a gente foi morar na igreja, a gente deixou de pagar o aluguel. A gente ganhou a moradia, né? Foi sediado. Só que minha mãe tinha que trabalhar. E também o desgaste, né? Porque não é tão fácil morar em igreja assim, não. O nego pensa, tem que agradecer, porque tem que agradecer, deu apoio. Mas não é tão fácil assim, não. Tem que abrir, tem que esperar todo mundo sair, época de vigília que a gente queria dormir. Tem dia que você não quer ir no culto, mas mesmo você não querendo ir, é sua responsabilidade de abrir e fechar. Só que esse não é o sentido do vídeo. Estou só contando para vocês terem uma noção. Eu vou estar colocando umas imagens aqui de antigamente, para vocês verem mais ou menos como é que eram. Durante o vídeo vai estar aparecendo, tá? O que acontece? Nessa época, eu ainda não tinha muito entendimento sobre as coisas assim, ainda era muito novão, não imaginava como eram as coisas. Aí eu fui estudar numa escola que fica na Candangolândia, onde eu moro até hoje, que é o Centro de Ensino Médio Júlia Kubitschek. Eu saí, antigamente não era quinto ano, antigamente era quarta série. Eu saí da quarta série e eu fui pra quinta série. E comecei ali estudar com a galerinha mais velha do que eu, de faixa etária, né, de idade. E aí eu comecei a conhecer uma galera que não era da igreja. Meu pai e minha mãe odiavam os meus amiguinhos que eu andava na escola. Aí eles achavam que se eu andasse com aquela galera eu ia me perder. Não que eu me perdi nisso, mas talvez se eles não tivessem proibido tanto, talvez não teria sido como aconteceu. Aí certo dia eu discuti com meu pai e com a minha mãe, por conta que eu queria um brinquedo e eles não tinham condição para comprar. Eu também era muito revoltado, isso aí realmente é culpa minha. Eu era muito revoltado com as coisas e achava que tudo era culpa do meu pai e da minha mãe, por eles não ter condição de me dar o que eu queria. Isso aí foi uma coisa que me atrasou muito também, até eu entender que realmente não tinha nada a ver e eles fizeram o máximo, até do que eles não puderam, para me dar o melhor com o que eles tinham. As coisas melhoraram bastante na minha vida. Mas até então isso eu estava com 12, 13 anos, mais ou menos. 12 anos, se eu não me engano. Aí eu comecei a me aproximar de uma galera. E esses meninos, né, para não chamar de moleque, esses meninos, eles eram mais avançados do que eu em várias coisas. Eles já tinham visto questão de droga, que aqui em Brasília sempre teve, né? Questão de tráfico, essas coisas assim, sempre teve. E eu nunca tinha tido contato com isso, justamente por meu pai e minha mãe não deixar nem eu sair no portão de casa. Então eu não tinha contato com essas coisas ainda. Eu sabia que existia, só que era um tabu até conversar sobre isso dentro da minha casa. Isso é um problema, isso daí vai pra quem é pai e pra quem é mãe. É melhor você conversar do que aprender na rua, viu? Então converse, não fica criando tabu não, pra que seu filho não tenha contato com isso, ele acabe tendo contato e não seja através de você. Porque o mundo não alisa não, ele ensina e dói, viu? E enfim, o que aconteceu?
Comecei a andar com essa galera aí e tal, comecei a querer sair pra festa, bebi a primeira vez. E aí eu conheci um camarada que é meu amigo até hoje, só que a gente não manteve o contato. Eu não vou falar o nome dele, eu vou usar o apelido que ele tinha na época, e quem lembra que estudou comigo vai lembrar dele. O Trevinho. Eu conheci esse brother, que ele também não morava aqui antes, que ele veio de outro local, ele veio de Paraná, Londrina, pra Brasília, e o pai dele separou da mãe dele. O pai dele morava aqui e ele veio morar com o pai dele e a mãe dele ficou morando lá. Beleza. Chegou um dia que o Trevinho chegou e falou: e aí, mano, bora fumar? Um beck? Aí um beck? Que é um beck, mano? Aí ele falou: bora ali. Aí eu fui com ele. Cheguei lá numa praça que tem na Candangolândia. Isso depois que eu tinha saído da escola. E eu fumei maconha pela primeira vez. Isso já era 2015, eu tava com 13 anos. Eu fumei mais ou menos assim, eu lembro que era perto da época do meu aniversário. Eu faço aniversário em maio, eu devia ser em abril. E eu fumei maconha pela primeira vez. E eu lembro que pra mim, eu só tossi muito. Não deu brisa, não deu, pra quem já consumiu maconha aí, sabe, não sei como foi a primeira vez de vocês. Pra mim não deu nada, não aconteceu nada. Foi como se tivesse fumado um cigarro normal, só senti aqui, ó, queimando bastante. Mas não deu nada. Aí eu comecei a andar com esse cara, só que eu não achava massa fumar, até porque nunca tinha dado aquele efeito legal de quem fuma gosta, né, do efeito. Não tinha dado nada disso. Eu fumava porque eu andava com ele e ele era descolado. E eu, tava ficando descolado também. As menininhas começaram a olhar pra mim, antes ninguém me olhava. Comecei a andar com os caras que saíam mais com as meninas. E aí eu continuei fumando. Beleza. Só que aí eu fumando e andando com essa galera, começou a entrar um problema dentro da minha casa, que era não condizer com o que a minha família acreditava, né? Então assim, eu comecei a falar gíria, eu comecei a querer escutar música que meu pai e minha mãe não gostavam, que era rap, funk, que pra eles aquilo ali era blasfêmia pra Deus. E eles nem sonhando que eu tava com essa galera, eu matava muita aula pra fazer isso também. Eu fui me afastando da minha família, que aí entra outro ponto antes de eu continuar. Não afastem seus filhos de vocês. Não afastem. Criem situações e maneiras para que vocês possam estar no meio da vida do filho de vocês. Porque se vocês não tiverem, alguém vai estar. Porque uma criança sente falta. E meu pai e minha mãe achavam que se eles me excluíssem daquele mundo, eu ia estar limpo e não ia precisar passar pelo que eu passei. Mas muito pelo contrário do que eles achavam, eu passei muitas das coisas por conta das coisas que eles fizeram. Não colocando culpa neles, mas influencia sim uma maneira como um pai e uma mãe tratam o filho, principalmente quando a cabeça da criança está em formação. Beleza. Comecei a brigar muito com meu pai e com a minha mãe, aí comecei a sair escondido. Eles brigavam comigo. Eu lembro que tinha um local que chama lá na igreja, até hoje deve ter isso. A gente costumava chamar Quartinho do Profeta, porque a igreja era um lote assim na frente. Atrás, na parte da frente da igreja, tinha a casa da gente, que eram os que moravam lá, né? Cuidavam os caseiros da igreja. E na parte de trás do lote tinha só um quartinho, que ficava um frigobar, uma televisão, uma cama e um banheiro, que a gente chamava de Quartinho do Profeta, que quando ia um pregador ou um pastor pregar na igreja, ele ficava naquele local. Aí eu brigava com a minha mãe e com meu pai, e a desculpa que eu dava pra eles é que eu ia dormir no Quartinho do Profeta. Aí o que eu fazia? Eu ia pro Quartinho do Profeta, dormia, esperava meu pai e minha mãe dormir. Eu saía, trancava a porta, isso de noite, pra você ver, com uma criança de 13 anos já. Pulava o muro e o portão da igreja e saía pra rua pra fazer o que não presta. Fazer o que não presta não, né? Antes era só brincadeira mesmo. Esse de fazer o que não presta veio depois. Antes era só brincadeira, antes eu só queria sair pra rua mesmo. Porque meu pai e minha mãe me prendiam tanto que eu só queria sair. Eu fazia isso. Aí eu lembro que teve uma vez que parece que meu pai e minha mãe descobriu. E eu fiquei com muita raiva deles. Muita. E eu, pensava, poxa, tudo que eu peço pro meu pai e pra minha mãe, eles não têm condição de me dar. A vida é muito difícil, sofrida. Eu via meus coleguinhas na escola tendo as coisas eu não podia ter. Uma coisa simples, que era... tinha a galera que era mais bem sucedida, assim, das crianças, você reparava que eram os que levavam o lanche de casa.
né? Colocava aquele paninho assim em cima da mesa na hora do lanche e comia o lanche ali. E a criança pobre era que comia o lanche da escola, né? E não reclamava, aceitava, mas eu não entendia por que eu não podia também. Por que eu não podia ir na cantina e comprar um salgado, uma coxinha. Eu não entendia por quê. Mas meu pai e minha mãe não tinham condição disso. E a certo dia o Trevin, aquele colega que eu tava falando agora, chegou em mim e falou: Lucas, eu vou embora. Aí eu falei assim: uai, Trevin, embora pra onde? Ele falou: vou voltar lá pra onde minha mãe mora. Aí eu falei: por que você vai pra lá? Aí ele começou a me contar. Ele me explicou que a vida lá podia ser mais fácil, entendeu? Porque a família dele já era envolvida no corre lá. No corre, assim, eu vou falar corre, pra quem não entendeu, corre é o tráfico mesmo, é o crime mesmo, é isso. A família dele já era envolvida lá. E aí ele começou a me mostrar. Pra vocês terem noção, só pra vocês terem uma ideia assim básica sobre o que eu tô falando. Naquela época eu nunca tinha visto 25 gramas de maconha. 25 gramas de maconha é um pedacinho de um tablete desse tamanho assim, que hoje deve estar custando R$100 por aí. Eu nunca tinha visto isso, tinha visto só um baseadinho. E aí a gente recebeu uma proposta de buscar uma mercadoria lá, que era muita coisa na época, entendeu? Muita coisa mesmo. Era mais ou menos 5 vezes o salário mínimo da minha mãe. Então assim, não entrava na minha cabeça como que os caras conseguiam fazer tanto dinheiro, movimentar assim, sendo que minha mãe precisava trabalhar um mês todo para receber R$400, que não dava às vezes nem para fazer a feira de casa. Isso ainda deu muito certo, porque meu pai sempre fazia muito bico. Ele trabalhava de garçom lá no boliche, só que ele também fazia freelancer, né, de garçom também, em eventos, nesses lugares. E a minha mãe também. Minha mãe trabalhava na igreja, mas ela fazia o cabelo das irmãs. Eu lembro que naquela época ela cobrava 10 ou era R$12 por escova. Aonde que vocês mulheres pagam isso aí hoje em dia em qualquer lugar? Duvido. Antigamente era aquilo. Aí beleza. Ele falou comigo. Aí ele disse assim: só que o negócio é o seguinte, eu não quero ir só. O Trevin falou: vamos comigo? Aí eu fiquei meio assim, pela ideia dele, desacreditado. Aí ele falou: mano, mas é verdade. Tu vai entrar na linha com um bicho que é fechamento meu, que era o padrasto dele. Só que aí eu não sabia ainda, o padrasto dele tava preso. E o padrasto dele conversava com a gente pelo Facebook. E aí eu comecei a trocar ideia com o padrasto dele. O padrasto dele, tipo, encheu a minha cabeça de sonhos, vou falar assim. Começou a falar de como é que eram as coisas lá, como é que era o corre e tal. E como eu já fumava um baseadinho. Até então aí, pra vocês terem noção, já tinha passado uns 8 meses desde que eu tinha fumado a primeira vez. Mas até aí eu ainda fumava frequentemente e não tinha ainda nenhum efeito em mim, acredita? Eu nunca tinha curtido a lombra mesmo, de ficar na brisa assim, nunca tinha. Em 13 anos, o Trevinho já, o olho dele ficava vermelho, o meu não, eu só ficava com sede, mas não dava brisa nenhuma. Só que eu gostava de fumar porque chamava a atenção das menininhas, né? E eu quis continuar. Aí beleza. Eu lembro que um dia o Trevinho me mandou mensagem. Acredito que era uma sexta-feira. E falou bem assim: a gente não tinha ido pra escola esse dia. Não, a gente tinha ido pra escola e saiu mais cedo. Aí ele morava no Núcleo Bandeirante e eu na Candangolândia, que é 2 bairros que fica bem pertinho. Aí o Trevinho chegou e falou bem assim: mano, eu tô indo agora. Isso eu já tava em contato com o padrasto dele, que tava preso. Ele tinha um celularzinho, conseguia entrar no Facebook lá de dentro da cadeia e conversava com a gente. E eu já tinha conversado com ele também, dizendo que no dia que ele fosse eu iria. Aí ele me mandou mensagem. Por ocasião, minha mãe brigou comigo no dia, me proibindo de não sair. Eu só lembro de eu pegar uma mochila, pegar umas mudas de roupa, um tênis. Não levei nem água, pra vocês verem como criança não pensa. Não levei nem água. Coloquei dentro da bolsa, peguei uma faca, um PSP Go que eu tinha na época, que eu ainda tinha conseguido trocando com os outros, com os amiguinhos na escola. Pegavam roupa, trocava, eu consegui ganhar um PSPzinho Go, que é aqueles videogamezinho portátil. Como a gente não tinha celular naquela época, eu entrava pelo computador para falar no Facebook. Eu levei esse PSP pra gente ficar vendo a hora. Só que até então, a gente decidiu que a gente ia pra lá, se juntar com a família dele, fechar com os caras lá. Só que a gente não ia nem de passagem,
nem de ônibus, nem de andando. Olha como a mente de uma criança pensa, velho. Olha como uma criança pensa, pra vocês terem ideia. A gente decidiu que ir andando. E pra melhorar, o Trevinho, ele era 1 ano mais velho que eu. Era não, né? Que ele ainda é vivo. Eu vou contar a história depois do que aconteceu, mas por enquanto pra vocês entenderem. Ele ainda é vivo, o Trevinho. Só que ele era 1 ano mais velho que eu, só que ele, tipo, não tinha muita malícia, assim, ainda dessas coisas. Até nisso, eu falava pra ele, tipo, ele não tinha malícia de chegar e falar bem assim: não, a gente vai pegar tal ônibus, a gente vai caminhar por tal estrada. Eu que, antes de sair de casa, eu vi mais ou menos no mapa qual estrada a gente tinha que pegar pra gente ir. 2 crianças, uma de 13 e outra de 14 anos, vê se pode. Pegamos nossas coisas, saímos do Clube Bandeirante e caminhamos. E aí começa a jornada de fugir. Isso era mais ou menos de tardezinha. E eu falei pra minha mãe: mãe, eu tô saindo pra ir jogar bola com meus amigos. Eu vou estar colocando a reportagem aqui e vocês vão estar lendo aí, vendo. E eu disse pra minha mãe que ia sair pra jogar bola e sair com o Trevinho. E a gente fugiu. A primeira hora foi a parte mais complicada, assim. Porque a gente saiu sem água, sem nada. A gente tinha uma mixaria de um dinheiro. Só que pra piorar, ainda começou a chover no dia. E a gente ainda pegou a pista errada. Eu peguei uma pista que não levava pra onde a gente queria ir e começou a chover muito. Aí a gente tava andando na chuva. Eu saí de casa, eram umas 5 horas. Eu peguei uma pista ali, tipo sentido a Parkway. Quem conhece Brasília aqui vai entender mais ou menos. E aí eu fui andando com ele sem parar. A gente andando na pista. E com sentido de olhando as placas na rua assim e seguindo. No primeiro dia a gente já deu errado. Que a gente já parou num local onde era uma rua sem saída. Aí eu já fiquei, velho, vai ser complicado isso. Aí passou um casal, eu lembro, tava chovendo muito. Isso eu e ele na chuva. Chovendo e a gente andando na BR na chuva. Eu tinha saído umas 5, 6 horas, isso já eram umas 7 horas da noite. Aí esse casal parou, deu uma carona pra gente e falou: vocês estão indo pra onde? Interessante dessa história. Quando eu e o Trevinho foi fugir, a gente recebeu muito carona das pessoas. Só que a gente não contava que a gente estava fugindo da casa dos nossos pais. Eu e o Trevinho era irmão, a gente contava. A gente combinou essa história antes. E a gente morava com a nossa avó e a nossa avó estava muito doente. A gente estava indo para São Paulo para pedir ajuda dos nossos familiares, né? Que a gente estava passando necessidade. Lógico que ninguém acreditava nessa história, né? 2 crianças andando no meio da BR. Só que como eles ficavam com dó, eles ajudavam a gente. Aí beleza, a gente recebeu carona desse pessoal. Aí eles falaram: ó, o cara falou assim: eu moro aqui em Brasília, eu não tenho dinheiro pra pagar passagem pra vocês. Esse que deu a carona pra gente, que tirou da gente da rua sem saída. Mas eu vou pegar vocês e deixar vocês na rodoviária interestadual. De lá, se vocês não conseguirem uma passagem, vocês vão por esse caminho aqui. Ele explicou pra gente, ó, beleza. Aí a gente pegou e ficou na rodoviária lá e saiu caminhando. Foi caminhar. De novo, né? Andar. E a gente foi andando no sentido que ele disse pra gente. Isso já era umas 8, 9 horas da noite. Essa hora minha mãe e meu pai já estavam doidos comigo, que eu não tinha voltado pra casa ainda, né? Que eu não podia sair de casa. Imagina ficar 4 horas fora de casa pra uma criança que não pode sair com 13 anos. Meu pai e minha mãe já estavam doidos. Só que primeiro eu vou contar toda a história de como foi quando eu fugi. Depois eu vou falar o que estava acontecendo aqui em Brasília com as nossas famílias. Beleza. A gente saiu. E outra coisa que eu esqueci de falar: a gente tinha levado um pedaço de maconha pra fumar, que a gente não ia conseguir ficar sem fumar, né? E fumando, fumando. E imagina a sede que dava. Sem água, sem comida. Que pra quem não sabe os sintomas dos efeitos de fumar maconha, dá fome, né? A famosa larica, e sede, que seca bastante, desidrata o corpo. E a gente fumando e saindo e como se tivesse tudo certo. Eu lembro que a gente tinha 10 reais, a gente comprou 3 amendoipãs. Olha a cabeça das crianças, em vez de comprar pelo menos uma água, né? Uma garrafa com água. Beleza, a gente foi andando. No primeiro dia a gente conseguiu pegar só essa carona com esse casal, que eles estavam voltando da casa deles e levaram a gente para a rodoviária interestadual. No primeiro dia a gente caminhou tanto que a gente conseguiu sair de Brasília. A gente conseguiu começar a pegar a estrada de Goiânia ali. E eu lembro que no primeiro dia foi o mais difícil, que a gente não sabia como ia fazer ainda. A gente dormiu na beira da pista,
Só que eu falei pra ele, mano, se algum carro passar aqui e a gente dormindo e quiser fazer alguma maldade com a gente. Aí pra você ver como é que eram as coisas. A gente dormiu em cima de uma árvore. Dormiu não, né? Tentou repousar. E como tinha chovido muito no dia, a gente tentou fazer uma fogueira, a gente não conseguiu, porque tava tudo molhado. Então a gente passou muito frio. Quando foi começando a amanhecer no outro dia, a gente pegou nossas coisinhas e voltamos a andar. Aí beleza. Nesse primeiro dia, a gente caminhou e conheceu um cara. Eu esqueci o nome dele. Era um gordinho que ele parou assim, pra você ver como é que é. A gente andando no meio da BR, ele era caminhoneiro, tava transportando uma carga de Valparaíso de Goiás para uma cidade de Minas Gerais. Aí ele chegou, ele parou na BR assim, viu nós dois andando, duas crianças, ele parou na BR e perguntou: qual é o nome de vocês, de onde vocês estão vindo? A gente dá aquela mesma história, inventava os nomes e falava aquela história fajuta da nossa família que tava morrendo, nossa avó e tal, enfim. Aí ele falou: ó, o negócio é o seguinte, eu tô com uma carga até a cidade tal de Minas, que já fica mais perto pra vocês, é no destino que vocês estão indo. E eu tô sem ajudante, sem chapa pra descarregar. Vocês querem descarregar essa carga aqui pra mim? Que aí ele falou desse jeito: eu pago um prato de comida pra cada um, ó. A gente, como tava andando a pé e com fome, mais de 24 horas sem comer, não pensou duas vezes. Mas rapaz, o que? Vamos. Aí beleza. Ele colocou a gente dentro do caminhão. E eu sei que você deve estar se perguntando, porque todo mundo fala isso. Todo mundo que eu conto a história pergunta: vocês não tinham medo de ninguém fazer mal com vocês não? Bullying com vocês? A gente era pior do que a pessoa que tava dando carona. Eu acredito que a pessoa que tinha que ser corajosa, porque a gente tinha carinha de criança, só que com uma faca dentro da mochila e cheio de maconha, não tava ligando pra nada. Perigoso era pro cara que fosse dar carona pra nós, tentasse alguma coisa. Disposição a gente tinha pra matar ele toda hora. E a gente tinha essa consciência já de que o cara lá podia fazer maldade com a gente qualquer minuto. Então a gente sempre ficava na cautela ali, um cuidando do outro também, né? Eu cuidava do Trevinho, o Trevinho cuidava de mim. Aí beleza, ele deu essa carona, a gente chegou lá no local. Eu lembro que era uma loja como se fosse tipo Armário em São Paulo. Era um negócio assim, foi quase no final do ano e tava na época do Natal. Aí ele tava levando uma carga que não era pesada as caixas, tava carregado o caminhão, mas era caixa de tipo aqueles enfeites de Natal, árvore de Natal desmontada, essas coisas. Levou a gente descarregou lá. Aí ele ainda falou assim, ó: eu sei que essa história, quando ele deixou a gente lá, ele falou: ó, pagou o almoço pra gente. Eu lembro que, velho, eu comi bastante. Tinha mais de 24 horas que eu não comia nada. Eu comi bastante, um pratão de comida, com refri ainda. Aí ele chegou, ele falou: ó, tô indo embora, fiz o que eu podia fazer pra vocês, mas eu vou dar uma chance pra vocês. Eu sei que essa história que vocês estão me contando aí é fajuta. A avó de vocês tá doente e tal. Vocês devem estar fugindo de casa mesmo. Ele falou desse jeito. Só que eu fiquei com dó de vocês e eu moro lá no Valparaíso. Aí ele olhou pra gente e falou assim: vocês não querem voltar comigo não? Eu levo vocês, não vou cobrar nada não. Aí nós continuamos mentindo até o fim. Se fosse pra contar a mentira, ia sustentar. Sustentamos a mentira. Falamos: não, a gente vai mesmo, beleza. Aí ele ainda fez melhor, ele ainda deu 20 reais pra cada um, fora o almoço que ele já tinha pagado. Ele deixou a gente lá e seguiu a caminhada dele. O que acontece? A gente comeu tal, fumamos de novo e continuamos andando. No primeiro dia, quando eu fugi de casa, que foi o dia da chuva, sem caô nenhum, eu acredito que eu e o Trevinho andamos mais de 150 quilômetros no primeiro dia. No segundo dia, foi mais viajando de caminhão. E o cara deixou a gente ele pegou a gente, deu carona pela manhã e ele deixou a gente lá no final da tarde. Lá a gente descarregou, então já tava anoitecendo. No segundo dia foi mais a viagem. E a gente já tava mais esperto também. O que a gente fez? A gente já tava fedendo, não tinha banhado, já tinha mais de 48 horas no segundo dia. Já tava de noite de novo. A gente tinha 20 reais cada um, a gente parou num posto de gasolina. Pagamos lá pra tomar banho, né? Porque quem não sabe, pra quem é caminhoneiro que viaja, no posto de gasolina você paga uma quantia. Naquela época, se eu não me engano, era 2 reais, 3 reais. E você pode tomar banho no posto. A gente tomou um banho, comeu alguma coisa e dormiu lá no posto mesmo.
ninguém mexeu com a gente, ficamos de boa. Quando foi pela manhã, a gente saiu pra caminhar novamente. Terceiro dia, isso. A gente saiu pra caminhar novamente. E caminhando e caminhando. No terceiro dia, acho que foi o dia que a gente mais caminhou. Acredito que eu andei mais de 200 quilômetros. Eu sei que é difícil até pra a gente pensar nisso, porque uma criança de 13 anos e outra de 14 andar mais de 200 quilômetros no dia, mas sim, existe. E existem mais ainda. No terceiro dia foi o mais interessante. Que no terceiro dia a gente caminhou muito mesmo. E ninguém deu carona pra gente. Eu ficava até com raiva. Eu falava, caraca, esse pessoal não pensa nas crianças não. 2 crianças andando, os caras não tem coragem de dar carona. Eu ainda ficava com raiva. Entendeu? Porque o pessoal não queria dar carona. Aí a gente conheceu um morador de rua, que era andarilho, que estava andando também. E foi muito interessante quando isso aconteceu. Porque nessa época que eu fugi de casa, eu já conhecia a palavra. Meu pai, muito rígido antigamente, obrigava a gente a ler a Bíblia. Então eu entendia muito da Bíblia naquela época já. E sinceramente foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus. Parece que, tipo, era um anjo. O cara, o morador de rua, era um anjo. Ele dividiu o pouco da comida que ele tinha dele com a gente. E ele cuidou da gente. Aí a gente dormiu num local onde tinha muito morador de rua. E aquela noite eu tinha certeza que eu e o Trevinho ia passar sufoco. Os caras, tipo, queriam crescer o olho em nós, viu que a gente tinha maconha. A maioria do pessoal que mora na rua é usuário de droga. Então eles, tipo, acho que foi o que eu pensei, né? Eles iam esperar a gente dormir pra ou tentar roubar a gente ou fazer mal com a gente mesmo. E esse cara, ele não dormiu. Ele fez uma fogueira pra gente dormir. Ele ficou a noite toda do nosso lado, conversando. E eu lembro que ele contou uma história antes da gente dormir. E a história que ele contou foi sobre o arrebatamento. Acredita? Quem não conhece o arrebatamento é a história da Bíblia, que Jesus vai voltar e vai levar a igreja. E ele contou a história do arrebatamento. E eu lembro que quando eu acordei de manhã, a fogueira estava apagada. Tinha um pão assim perto de mim, do Trevinho, pra gente dividir. E o cara tinha sumido. Você vê, né? Como Deus cuida da gente o tempo todo. Aí isso foi pela manhã. Da manhã do quarto dia já. Vamos lá. Na manhã do quarto dia, a gente saiu caminhando novamente. A gente andou uns 30 quilômetros, achamos um posto assim, daqueles postos que ficam entre uma cidade e outra. Aí a gente parou, pediu ajuda lá, pediu água para os frentistas ajudou a gente. Só que só teve uma frentista que se comoveu muito. Ela falou, gente, essa história de vocês é conversa. A família de vocês ia deixar vocês sair assim, pra vocês tentar a vida na rua e tal. E ela queria ajudar a gente, só que a gente não falava a verdade, contando a história de que a gente fugiu de casa ó, que a gente saiu de casa pra ajudar a nossa avó e a gente precisava. Aí ela, beleza. Ela ficou com dó da gente, ela falou, então é o seguinte, ó, eu conheço muita gente que passa aqui viajando, vocês vão caminhando aí na pista, que qualquer pessoa que for meu conhecido passar, eu vou pedir pra dar carona pra vocês. Mal tava terminando já a nossa jornada, eu nem sabia, mal sabia que tava terminando já. Quarto dia foi o último, aí vocês vão entender. Aí a gente continuou andando, andou mais uns 15 quilômetros assim depois do posto. Aí parou um carro. Eu lembro que o carro que parou era um Focus, um carro do ano naquela época, era 2015 assim, um carro topzão, o que tinha saído o último. Aí ele parou na frente assim. E o cara não desceu, ele ficou esperando a gente caminhar. Ele parou um pouco mais assim na frente, ele ficou esperando a gente caminhar pra ir conversar com ele. Beleza. Aí a gente foi, entrou no carro, eu entrei atrás do Trevinho também. E aí ele foi conversando com a gente. Ele falou, a moça do posto ali é minha amiga, ela contou a história de vocês, tal, vocês estão viajando e tal. Beleza, ele ajudou a gente. Aí ele foi dando carona. Aí ele pegou e foi perguntando pra gente, por onde vocês estão indo, tal, não sei o que. Conversando com a gente, contando. A história dele também, né? Eu não lembro muito direito dele, mas eu lembro que era um coroa muito rico. Ele já era velho, ele tinha muito dinheiro mesmo. A gente ainda visitou 2 fazendas dele. Ele falou assim, ó, eu vou deixar vocês em Patrocínio, que é uma cidade onde eu tenho família lá, e eu vou deixar vocês lá. Beleza? Que eu vou só até lá. Eu tô viajando no estado de Minas Gerais, que eu tenho fazenda em todo o estado de Minas. Aí a gente, beleza, ele falou, só vou... como é que foi que ele falou? Eu só vou passar nas minhas fazendas antes e depois eu deixo vocês lá. Só que a gente conversando dentro do carro, primeiro a gente passou numa fazenda dele e depois passou em outra fazenda.
Aí depois ele parou, pagou uma comida pra gente, eu me lembro disso. Só que teve certo momento da viagem que ele pegou e fez assim, ó. Ele brincando com a gente. Essa história de vocês tá muito fajuta. Ele percebeu que a gente não tava com essa ideia de ajudar a nossa avó e tal, ele percebeu. Aí falou, fala a verdade, você está viajando pra onde? Eu mesmo não tô viajando só pra ver minhas fazendas não, eu tô indo lá pro Paraguai. Eu fumo crack, eu tô indo lá no Paraguai comprar crack. O cara falou isso pra nós, vocês acreditam? Aí o Trevinho que tava do meu lado se emocionou um pouco e acabou falando pra ele, é mesmo? É, coroa, nós fumamos um beck também e tal, não sei o que, tu não fuma não? Bora fumar aqui. Aí eu lembro dele se assustar e ele segurar mais forte assim no volante, ele olhar pra trás, a gente tava no banco de trás, lógico que ele ia se assustar, né? Colocou 2 crianças usuárias de droga dentro do carro, que podia fazer maldade com ele também, assim como ele podia fazer mal com a gente podia fazer mal pra ele também. Ele colocou a gente dentro do carro assim, né? Sem saber direito quem era, só confiando na nossa palavra e na da frentista, ele ficou meio de segunda. Aí eu lembro que ele fez bem assim, ó, a gente chegou na cidade de Patrocínio. Aí ele não falou pra gente que era brincadeira, que ele fumava crack, ele só ficou calado. Eu lembro que ele ficou calado o resto da viagem todinha, não falou mais nada com a gente. Aí ele só falou assim, ó, eu vou deixar vocês nesse posto de gasolina aqui, vou pagar uma janta pra vocês, já tava anoitecendo. E eu vou ali visitar outra família minha, depois eu volto pra deixar um dinheiro pra vocês. Aí a gente, tá bom. Aí ele pagou lá a nossa janta lá no posto e ficou esperando ele. Eu lembro que foi questão de 5 minutos, chegou 5 viaturas e prendeu a gente, eu e o Trevi. Pegaram a gente com a faca. Só que o que me deixou mais indignado foi porque eu tava grilado quando a polícia pegou a gente. Eu nunca tinha sido abordado na minha vida. Aí foi a primeira vez, foi ainda no estado de Minas. E os policiais de lá, com todo respeito, são folgados, mesmo sendo 2 crianças. O que aconteceu? Eu perguntei pro Trevinho antes da polícia parar nós, tu ainda tem maconha aí? Ele falou, não, nossa maconha acabou já. Só que ele tinha uma maconha guardada ainda na mochila dele. Esse cara parou nós, levou nós, achou a maconha e a faca. E ficou, de onde vocês são? Como a gente é menor, a polícia não tem direito de prender menor de idade sem o pai e a mãe assinar, né? Sem o responsável assinar. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a gente, levaram pra delegacia, tentaram ficar falando com a gente, só que a gente não contava a verdade, nem pra polícia a gente contou a verdade. Eles levaram a gente pra um abrigo de menor. Aí eu lembro que a gente dormiu no abrigo lá, foi loucura nesse abrigo, lá no abrigo de menor lá, era só tipo filho de prostituta que tinha abandonado, menorzinho que já era traficante também, era como se fosse o Sesame daqui. Quem conhece o Sesame daqui? Sesame. Sesame é como se fosse o CAGE, era o antigo CAGE, hoje é Sesame, que é uma cadeia para menores infratores. Era esse negócio de lá. Só que eles não botaram a gente pra assinar nada porque não tinha achado responsável nosso. Isso já era de noite. Eu lembro que a gente comeu um sopão e não podia sair, viu? Não podia sair de lá não. A gente tava preso mesmo. Era um negócio gigante assim que era altas crianças. Aí eu lembro que eu dormi assim. Era só um cômodo aberto. Aí ficavam os homens num cômodo e as meninas nos outros. Os meninos num cômodo e as meninas nos outros. E era um colchão sim e um colchão não. Então a gente se apertava. Um bocado de menina assim, tipo uns 20. Grudado no outro, porque não tinha coberta para se esquentar. E dormíamos. E eu sei que meu pai chegou na madrugada, 4 horas da manhã do nada. E eu lembro que eu tava um tempão sem dormir. Aí eu lembro que eu abri o olho assim e eu olhei pro meu pai. Eu falei, oxe, meu pai... O que meu pai tá fazendo aqui, moço? Eu tô em Minas. E era ele mesmo. E eu vou colocar o vídeo aí pra vocês verem, rapidinho. E aconteceu isso. E aí meu pai trouxe a gente de volta. Só que aí que chegou no ponto que eu queria falar. Foi aí que nasceu o fugido, depois que eu fugi de casa. Pra quem não sabe, a gente vive numa época que é dupla personalidade. A gente vive um personagem. A gente vive um personagem, a gente vive quem a gente é. E depois que eu voltei, parece que foi uma coisa assim, eu nunca mais consegui ser normal mesmo. Parece que mudou uma coisa na minha cabeça. Parece que eu não era mais o Lucas. Naquele momento que meu pai me buscou, que ele me trouxe de volta, o Lucas não existia mais, ele nasceu fugido. E dali pra frente eu fui só fumando mais maconha. Acabei caindo na cocaína também.
comecei a vender droga de verdade. Aquela época eu comecei a me envolver assim de verdade mesmo. Fui pego algumas vezes pela polícia. Isso não é orgulho pra mim nada, mas isso formou a pessoa que eu sou hoje. Antigamente eu não tinha nenhuma tatuagem. Quem me vê assim mesmo, eu vou colocar uma foto pra vocês verem aí, ó. Tatuagem. E aqui é muito preconceito, viu, em relação a isso, ó, tatuagem. E fui me envolvendo. E meu pai, tipo, pensando, caraca, eu tô perdendo meu filho. Só que o bicho queria se aproximar e ele queria falar com o Lucas. Só que o Lucas já não existia, não é, até hoje. Eu não consegui me livrar da minha personalidade do fugido. Eu não consigo me livrar dessa personalidade. Ela encravou em mim. Agora, só que eu entendi uma coisa. Eu não sou só o fugido. Eu não sou só o cara que vai pra rua e faz o errado também. Eu também sou aquele menino bom que cresceu na igreja. Então eu tive que aprender a colocar minhas duas personalidades para coexistirem. Se eu não ia conseguir me livrar de uma delas para ficar só com uma, eu ia ter que fazer as duas coexistirem, porque querendo ou não, a vida que o fugido levava ia me levar à morte, mas a vida que o Lucas levava ia me ensinar a ser bobão. As coisas que eu tenho hoje foi graças à minha personalidade do fugido, assim, vamos dizer. Porque é um cara assim que, sem sacanagem, eu não sei se vocês passam por isso, mas eu passo. Eu falo de dupla personalidade, porque literalmente é assim. Tem vezes que eu acordo e eu, tipo, falo assim, carai, hoje eu acordei pra ganhar dinheiro. Aí eu penso, esse é o fugido que tá pra cima. Porque o fugido é malandro, ele ganha dinheiro. Mesmo ele fazendo as coisas erradas, ele gosta de trabalhar, ele sabe conversar com os outros. O Lucas não, o Lucas é um moleque vergonhoso, mas é um moleque inteligente, que gosta de estudar, que quer fazer uma faculdade, entendeu? Então todo dia é uma luta. E depois disso eu acabei entrando em ansiedade, em depressão, fora as coisas que eu já tinha feito minha família passar aqui. Só que aí, eu ia fazer o quê? Vou fazer o quê? Aconteceu, hoje eu tô com 23 anos, eu fugi de casa, eu tinha 13 anos. Em outubro desse ano vai fazer 1 ano que eu fugi de casa. Então assim, a gente vai passar pelas coisas e vai ter coisas que vai ser irreversível. Tem como eu desfugir de casa, voltar e não ter fugido de casa? Não ter tido essa experiência de passar fome na rua, de dormir na rua, de fumar maconha, de fugir para outro estado e viver uma coisa, fazer minha família passar essa dor de cabeça que elas passaram me procurando. Tem como eu voltar atrás? Não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa experiência que eu passei, vou unir o útil ao agradável com a experiência que eu tenho da minha outra vida, que é a vida do bem, que me incentivou a fazer o certo, e eu vou fazer com que essas duas experiências que eu tenho me façam um homem melhor. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Deus começou a me mostrar que eu precisava ter passado pelas coisas para eu poder chegar até os amigos que eu tenho hoje. Hoje, se eu chegar numa roda de malandro, de vagabundo, se eu chegar dentro de um terreiro, que eu cresci na igreja, mas eu também passei pelo lado espírita e eu acredito também, hoje eu não sou da igreja, hoje eu acredito nas boas atitudes, eu acredito que Deus está aqui agora. Deus está aqui, ó, na natureza, nessa árvore, no pássaro que está cantando ali em cima, tá na brisa que passa aqui por mim, eu acredito nisso hoje. Porque teve uma época da minha vida também que eu me afastei da igreja, quem cuidou de mim foi os espíritos. Pra quem tem preconceito aí foi Exu, foi Pombagira, doente. Porque depois disso, meu pai, como eu falei, meu pai muito rígido, já teve época do meu pai ligar pra polícia pra mim, pra me prender. Meu pai, porque não concordava com as coisas que eu fazia, só que ele achava que ele fazendo aquilo ia me afastar mais. E não, fazia eu criar ódio das coisas certas e o fugido vinha à tona cada vez mais. Eu tive que colocar os dois de frente. Tive que colocar o fugido na frente do Lucas e falar, ó, vocês vão ter que coexistir. Vocês vão ter que... E eu fui pegando o que tinha melhor de um e o melhor de outro para construir o homem que eu sou hoje. E eu não sou 100%, tô lutando todos os dias. Não sou certo não peço para ninguém se espelhar em mim. Mas falo uma coisa, faça por você assim como eu fiz por mim. Porque até meu pai, minha mãe, minha Amanda, eles não tiveram capacidade de me tirar do poço que eu tava. Me perdendo, porque não é fácil você viver uma vida assim onde você tem dupla personalidade, porque às vezes você acaba se perdendo num dos personagens, igual eu fiz, acabei me perdendo no Fugido uma época, e acabei me perdendo no Lucas uma época, achava que se eu voltasse para a igreja, fizesse tudo certo, as coisas iam voltar a ser tudo normal na minha vida, mas não, minha família continuou passando fome, minha família passando fome assim, né, que a gente fala, não passava fome, mas tinha aquela dificuldade, não podia comprar as coisas que queria, era uma vida difícil.
pra sustentar, assim. E o fugido me ajudava a conseguir dinheiro, me ajudava a ser esperto, a arrumar um emprego, a ir na rua e fazer um correzinho, vigiar um carro, fazer alguma coisa pra ganhar um dinheiro. Então, assim, o que eu tenho a dizer com essa história, essa experiência que eu tive? Não viva duas vidas, concilie uma com a outra. Infelizmente, essa é a realidade. Tem coisas que você não vai mudar, mas vai melhorar. Não vai mudar, mas vai melhorar. Você só tem que aprender a fazer coexistirem as duas realidades. Você não vai se desfazer de uma assim do nada. Você pode com o tempo se desfazer, mas você vai ter que fazer coexistirem uma hora ou outra. Vai ser uma realidade que vai estar lá, e fingir que não está lá não vai resolver o problema. Muito pelo contrário, fingir que não está lá vai te atrasar. Entenda, tá lá o problema. Ah, eu tirei uma cadeia uma época, tava fudido na cadeia, beleza. E aí, tem como você voltar atrás e não ter tirado o tempo que você ficou na cadeia, na direta lá? Não. Ah, sofri, abuso, tal, de qualquer tipo. E aí, o que você vai fazer? Tem como você voltar atrás? Aprenda a coexistir. Coloque as duas realidades de frente e aprenda a coexistir com elas. Com o seu defeito e com a sua qualidade. E escolha quem você quer ser. Escolha, não deixa por um momento de fraqueza escolher. Porque o fugido é bom, o fugido era malandro, me ganhava dinheiro, mas o fugido também tem muita fraqueza. O fugido gosta de farra, gosta de ficar usando droga, E isso não ajuda, isso atrapalha. E o Lucas era bom, gostava de estudar e tal, mas o Lucas era preconceituoso. O Lucas era aquele cara que ficava julgando o outro porque usava droga, porque... Mas e aí, olha o que Deus faz. Fez o Lucas entender que ele também podia fazer as coisas ruins. Não era só quem ele estava julgando. Eu tive que formar o homem que eu sou hoje através das coisas que eu passei. Até hoje meu pai e minha mãe não entendem isso. Pro meu pai e minha mãe, eles nunca querem ver nenhum lado do fugido. Eles querem só ver o Lucas. Até hoje. Só que eu entendo. Meu pai ainda é um pouquinho melhor que a minha mãe, que ele tá tentando entender. Ele era o mais bruto, ele é o que tá tentando entender. Minha mãe nem tanto. Entendeu? Foi o fugido que fez eu fazer o que eu tô fazendo agora, tá postando esse vídeo, tá gravando essas coisas, contando a minha história, que tá ajudando muitas pessoas, e eu sou grato por isso. E essa é um pouco da história de como foi de que eu fugi. E todos os dias eu luto. Luto contra mim mesmo, luto contra o fugido, luto contra o Lucas e tento deixar a minha melhor versão de mim. O que eu quero dizer com essa experiência que eu tô falando aqui pra vocês? Falei pra caralho já, né? Mas o que eu quero falar? A vida é difícil e sofrida. Muito. Não é fácil. É igual aquela passagem lá que tem um vídeo do Creed, né? Do filme do Creed aí, quem já assistiu. Do Apollo Creed. Que ele fala, a vida é um lugar sujo, cinzento, preto e branco. Mas eu pinto, eu que vou colorir a minha vida. Eu que vou colorir das cores que eu quero a minha vida. Ou você vai ficar vendo uma vida preto e branco. Essa foi a minha experiência de quando eu fugi, um pouco dela. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser saber mais, comenta aqui embaixo. Não deixa de curtir esse vídeo. Eu tô começando agora a fazer vídeo pro YouTube. Isso vai estar me incentivando a continuar, porque hoje eu tô fazendo uns bicos assim, mas eu quero viver só de internet. Eu quero chegar a um ponto de eu conseguir estar vendo só da internet. Então precisa ter esse começo. E você tá postando, ou você tá comentando, você tá compartilhando, curtindo, você vai estar me incentivando a continuar, tá fazendo isso aqui, porque isso aqui pra mim é um sonho. Então quero agradecer quem conseguiu ficar até o final. E eu vou deixar uma frase aqui pra vocês. Não seja apenas um. Se você tem dupla, tripla, quádrupla personalidade, coloque pra coexistir. Todos eles têm alguma coisa de bom a oferecer. Todas as suas personalidades. Você só tem que achar. Então luta, corra atrás, faça por onde. Faça igual eu aqui, ó. Venha ter momentos de meditações, ó. Ó, esse local bacana onde eu tô. Entendeu? Foi assim que eu consegui. Me cuidando, não fingindo que não tinha problema. Aceitando que eu tinha um problema e tentando lidar com ele. Use as ferramentas que você puder. Vá na igreja se for preciso, vá num terreiro, vá num psicólogo, mas se trate, se cuide, beleza? Um abração do Fuga pra vocês.